Boa tarde, irmãos. Senhor Jesus abençoe a todos. Queremos dar as boas-vindas também aos irmãos que vieram de Criciúma, né? O irmão Adenilson, a irmã Jaqueline e as crianças, né? O nenenzinho já tá grandinho já, né? Também os irmãos que vieram de Caxias, irmã Fabiana, irmão Jefferson, os irmãos de Alvorada, de Novo Hamburgo, os irmãos do Capão da Porteira. Que Deus abençoe a todos e também os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, né? Que Deus abençoe a todos. Hoje é um culto especial, culto de ceia. Nós não vamos prolongar muito, mas eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias. 2 Crônicas, (24). Versículo 17 de 2 Crônica. Porém, depois da morte de Joada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa dessa sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profeta entre eles, para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus: porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixaste ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joada, pai de Zacarias, lhes fizeram. Porém matou-lhes o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder assentar. Israel tinha se aparentado com Judá, aliás, tinha se aparentado com Israel. Depois da morte de Roboão, aliás, de Salomão, houve a divisão das tribos. 2 tribos ficaram no sul e 10 tribos foram para o norte. E no sul se levantou bons reis, mas eles também transgrediram os mandamentos de Deus. Mas no norte nunca se levantou um bom rei. Mas os reis do sul fizeram aliança com os reis do norte por causa do sangue, por causa do parentesco. E se casaram, seus filhos se casaram com suas filhas. E Josafá fez aliança com Acabe. E os seus filhos casaram-se com as filhas de Jezabel. E eles trouxeram o espírito da feitiçaria e da idolatria para dentro de Israel. Atalia, que era filha de Jezabel, ela matou toda a descendência real. Quando Jeú estava executando a casa de Acabe, mas Joás foi guardado e foi criado pelo sacerdote Joada. Com a idade de 7 anos, ele começou a reinar sobre Judá. Enquanto o sacerdote vivia,
o povo seguia o Senhor. Enquanto o sacerdote vivia, Joás servia ao Senhor e oferecia sacrifício, cantavam. Mas depois da morte do sacerdote Joada, os príncipes de Judá prostraram-se perante o rei e o rei os ouviram. Então eles deixaram o Senhor. Eles deixaram as promessas, eles deixaram a sua palavra depois da morte. Nós vamos ver algo aqui que depois da morte do profeta, preguei algo alguns anos atrás, o que aconteceu depois da morte. Nós sabemos o que aconteceu depois da morte de Moisés, o que aconteceu depois da morte de Josué. Eu tenho muitas escrituras, e aqui para nós lermos, depois da morte de Moisés. Agora, Moisés já sabia o que ia acontecer depois da sua morte. Paulo já sabia o que ia acontecer depois da sua morte. Ele era profeta. O irmão Branham também já sabia o que ia acontecer depois da sua morte. Olha, Moisés disse em Deuteronômio 31, e disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos da terra, para cujo meio vai e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência. Porquanto conheço a sua boa imaginação, o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado. Verso 27. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebelde foste contra o Senhor. E quanto mais depois da minha morte. Verso 29. Porque eu sei. Agora nós estamos lendo aqui do profeta que escreveu o Antigo Testamento. Depois você vai ver o profeta que escreve o Novo Testamento. Ele diz as mesmas coisas que escreveu Moisés. Moisés disse, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Agora veja, o profeta que escreve o Novo Testamento, Paulo. Atos capítulo 20, verso 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Então São Paulo sabia que depois, verso 29, é o mesmo verso 29 de Deuteronômio 31, 29. Atos 20, 29. Porque eu sei que depois da minha partida, eu sei. O irmão Branham sabia o que ia acontecer depois da sua morte. Porque era um profeta profético. Sabia que ia surgir. Porque já estava brotando os ismos no seu dia, batizando no seu nome, orando no seu nome. Todas aquelas barbaridades, aquelas coisas, mesmo ele em vida.
Quando Moisés estava vivo, também surgiu Coré, Datã e Abirão. Mas Moisés sabia o que ia acontecer depois da sua partida. Paulo também sabia o que ia acontecer. O declínio da igreja, o declínio dos crentes. Jesus sabia muito bem quem era o povo que estava lhe seguindo. Ele sabia que eles não eram fiéis. Eles não eram firmes. Enquanto o sacerdote Joada estava vivo, o rei era crente. O rei era fiel, mas quando ele morreu, eles se corromperam. Eles seguiram os caminhos de Jeroboão, aquele primeiro rei perverso de Israel, os caminhos de Acabe, de Jezabel. Agora, o que aconteceu depois da partida de Paulo? Depois da partida de Moisés? Depois da partida do irmão Branham? A igreja se corrompeu. Depois da partida de Paulo, eles ficaram emaranhados, se atrapalharam com a deidade, dividiram Deus em 3 pessoas. Depois da partida do irmão Branham, dividiram Deus em 2 pessoas. Com a pregação da dualidade. Agora o irmão Branham sabia disso? Claro que sabia. Cristo é o mistério de Deus revelado, ele fala sobre essas coisas. Na mensagem Perfeita Força, por perfeita debilidade, o profeta disse: se Martinho Lutero pudesse ressuscitar, a primeira coisa que ele faria seria se livrar da organização luterana. João Wesley faria o mesmo. Estes homens nunca fundaram aquelas organizações, foi o homem que os seguiu, aquilo fez isso. Paulo nunca organizou nenhuma igreja, porque ele disse, ele mesmo, depois de minha partida, se levantarão dentre vós muitos homens que falarão coisas perversas. Vejam. Isso foi depois da morte de Paulo, 100 ou 200 anos depois daquilo, que eles formaram a Igreja Católica, a primeira organização. Nós temos o quê? Depois da partida do irmão Branham, quase 60 anos da sua partida. O povo tem se corrompido. Olha o que ele fala, 135, homens levantados. Foi depois da morte de Moody que eles fizeram a escola Moody. Foi depois da morte de Wesley que eles formaram a igreja de Wesley. Foi depois da morte de Lutero que eles formaram a igreja luterana. Deus envia heróis e eles constroem. Não é de se admirar que Jesus disse, vocês, sepulcros caiados. Ele disse, vocês enfeitam as tumbas dos profetas e vocês mesmos são os que os colocam ali. Correto? Esses grandes homens levantaram, então eles edificaram um monumento para eles. Isso é desde o Antigo Testamento. Eu penso exatamente como Davi, serviu bem a Deus em sua própria geração. Então, esta é a maneira de fazer isto. Deixe as organizações e coisas ali que se mantenha longe de você. Perguntas e respostas sobre o selo. Então, a próxima era veio, a luterana, a era da reforma. Lá se foram os mais sábios, na astúcia do homem. Se você notar, o homem saiu com isso. E quando saiu, ele acrescentou sua própria perspicácia. Foi isso que o casou com a outra parte. Veja, está vendo? Se ele somente permanecesse com a sabedoria de Deus, somente reformando e extraindo, mas o que fez? Depois daquele homem que tinha a mensagem, Lutero, depois da morte de Lutero, formaram uma organização luterana. O que estão formando agora depois da morte do irmão Branham? Já formaram organizações? Muitas organizações, muitos sistemas. Porque ele disse que com o que temos nós não podemos subir.
Mal temos fé para a cura divina. Então eles estão tentando edificar. O irmão Branham trouxe uma mensagem que no seu dia ele pensou que aquela mensagem dava fé de rapto. Até que os selos foram abertos, revelado. Então ele diz, com o que temos nós não podemos subir. Mas eles estão construindo uma organização, uma denominação, com aquilo que não leva você no rapto. Primeira e segunda etapa não te leva no rapto. Junta gente, forma corais, bons músicos, bons pregadores, mas não tem uma mensagem de arrebatamento. Depois da morte de Wesley, eles tiveram uma organização metodista, está vendo? Aí continua-se dessa maneira, isso simplesmente acontece assim. Agora eu quero que você note isso, veja. Alguém pode perguntar a respeito da pentecostal. A terceira era, nós tivemos Lutero, Wesley e Pentecoste. Cada uma dessas eras era somente fez uma imersão do Espírito Santo. Justificação é uma obra do Espírito Santo, santificação é uma obra do Espírito Santo, mas o batismo é o Espírito Santo. É por isso que foi preciso descer um profeta profético. Nenhum mensageiro a era, porque o próprio Espírito Santo veio em sua plenitude do batismo. Mas no final da era, como sempre termina nas outras, nós encontramos ali o mensageiro enviado. Ele veio, como Paulo veio no final da era ortodoxa, e assim veio Branham no final da era de Laodiceia. Agora, já é outro dia, João não está dentro da era de Laodiceia. A mensagem que João traz é a mensagem de Branham. Não é a primeira e segunda etapa, é a mensagem de Branham. A mensagem que chama para sair. Nós estamos dentro da era da noiva, a era eterna. É uma era eterna. A era do rapto. Ele disse, mas no final da era, e todas essas confusões e coisas hão de ser acertadas. Então o arrebatamento vem para a igreja. Nós já vemos os princípios das dores, guerras, confusão entre as nações, nações confusas, conforme aquele hino, profecias cumprindo-se, o fim. A presença de Deus não reconhecida. Está vendo o que eles eram? 46. Ele disse, sois cegos guiando cegos. Eles não entram e tampouco deixam aqueles que estão sob a influência deles entrar. Não entram. Não pregam. Não traz a verdade para o povo. Que a mensagem do irmão Branham não foi quando ele pregou a adoção, carta aos Hebreus, Israel e a igreja, não. Nem a zera da igreja foi a mensagem que nos prepara para a fé de arrebatamento. A fé de rapto está nos 7 trovões. Aí está a fé arrebatadora. Porque os 7 trovões não tem como denominar. Tudo você pode denominar. Você tira da Bíblia. O testemunho de Jeová se baseia na Bíblia, o Adventista se baseia na Bíblia, a Assembleia de Deus se baseia na Bíblia. Todos têm um versículo para dizer, fundamos aqui. Mas você não pode denominar 7 trovões. Você não pode denominar fé. Aquilo que te tira daqui, que te muda, que te transforma. O que queremos fazer hoje é descobrir a verdade. Temos de saber a verdade. Agora, a verdade é que liberta. João 8,32. Se você ainda está preso em credo, dogma, vícios, denominações, você ainda não conheceu a verdade. Porque você ainda é um prisioneiro daquilo.
Ele é o mesmo. Ele é o mesmo? Ele está aqui para cumprir o que prometeu cumprir. Examine as Escrituras e descubra o que ele deve fazer hoje. É por isso que John Wesley ou Martinho Lutero não pôde prosseguir. John Wesley não pôde prosseguir com a mensagem de Wesley. Eles o organizaram. Foi tão longe o quanto pôde. Você pode ver que a igreja não pôde prosseguir com a mensagem do irmão Branham, porque se denominaram. Mas como se denominaram? Se denominaram em doutrinas, em credos e dogmas. Eles não puderam prosseguir com essa mensagem. Você vai ouvir, não tem mensagem. Então eles colocam o povo para ouvir o profeta. É a mesma coisa de você comprar arroz, feijão, carne e colocar em cima da mesa e mandar seus filhos comerem. É comida, mas não está preparado. Nós tivemos essa comida em cima da mesa por muitos anos. Nós não sabíamos que o Cordeiro tinha saído do trono, que ele subiu com um novo nome, que o sétimo selo tinha sido revelado, que a visão da tenda tinha se cumprido. Nós não sabíamos o que eram os 7 trovões, até que apareceu alguém que sabia trabalhar com a comida, sabia preparar a comida, sabia colocar as peças no seu lugar. Adiante veio Lutero, saiu da Igreja Católica. Ele foi um excêntrico, um louco. Para eles era um louco, com a mensagem que trazia. Já pensou? Ele pegou aquela hóstia redonda, jogou no chão. Protestou contra a Igreja Católica Romana. Era a mensagem que ele tinha, justificação pela fé. Ele não sabia nada sobre deixar vícios. Não, isso aí era outra mensagem que estava vindo. A santificação não era a sua mensagem era a justificação por fé. Era traduzir uma Bíblia. Deus enviou ele com aquela missão. Agora vem John Wesley, já prega para os luteranos tirar o cachimbo, o vinho. Isso foi depois da morte de Lutero. Aí vem Pentecoste, com a restauração dos dons. Aí vem Branham com a revelação da palavra. Com uma mensagem preparando o povo para a segunda vinda de Cristo. Uma mensagem precursora. Agora vem este ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, nos preparando para arrebatamento. É um ministério precursor também. Está precursando o rapto, o arrebatamento. Mas para isso tem que ter uma mensagem. Você não pode precursar o rapto com a mensagem da primeira e segunda etapa. Ele foi um excêntrico para eles, mas ele tinha a mensagem de justificação, porque era a palavra de Deus uma promessa. Então eles, depois da sua morte, eles organizaram a organização luterana. Então o que aconteceu? Ficou tudo emaranhado novamente. Conforme a Escritura, outra era da igreja tinha que se levantar. E quando isso aconteceu, eu estou lendo aqui, para vocês que estão acompanhando aí, a presença de Deus não é reconhecida. Conforme a Escritura, outra era da igreja tinha de se levantar. E quando isso aconteceu, a era da igreja de Filadélfia se levantou, John Wesley. E o que estava acontecendo? Era que o tempo todo se dirigia para o oeste. E quando aconteceu, houve a era da igreja, John Wesley surgiu. Mas Lutero não pôde receber isso porque ele já estava organizado para a justificação. E ele não pôde aceitar a santificação.
O povo da mensagem hoje, organizado, não pode aceitar essa mensagem, porque eles estão organizados, estão denominados, essa mensagem não entra ali. Você pode ver que quando os magos vieram seguindo a estrela, que eles entraram na denominação Jerusalém, a estrela não entrou. Eles perderam a estrela que estava lhe guiando. Agora, quando eles saíram da denominação Jerusalém, agora, quando você entra na denominação, tem a denominação da mensagem. Se você entrou ali, você não vê os trovões revelados, o novo nome. Você não vê a mensagem de fé de rapto. Agora, quando os magos saíram, lá estava a estrela. Lá estava ela lá. Eles tinham que sair. Você tem que sair. Sai dela, povo meu. É a voz de Deus. Sai dela, povo meu. É muito bom uma igreja. A gente vai com a família, louva a Deus, canta, trazemos as nossas ofertas, nossos dízimos. Voltamos vazios, só com alegria. Porque a Bíblia diz que o povo quer sentir alegre. Eu recebi uma alegria. Mas Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. Mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios 7, versículo 10. Porque nós queremos receber alegria, emoção, arrepios. Não queremos ser corrigidos pela palavra. Porque é a palavra nos corrigindo. A palavra nos colocando em nosso lugar. Nosso lugar dentro da palavra, dentro da mensagem da hora. É como diz o profeta, pombas e abutres. A pomba não come junto com o abutre. Abutre come grão com a pomba, mas a pomba não come carniça com o abutre. O abutre é intrometido, ele vai lá no movimento pentecostal de cura divina e pula e salta, mas a pomba não vem no meio daquela carniça, porque aquilo ali já apodreceu. O que é que você está fazendo nisso aí? Ele está vendo o povo da mensagem hoje em grandes movimentos pentecostais. Eles não nasceram nessa mensagem ainda. É Apocalipse 10, 8 a 11. Não é Apocalipse 10, 1 a 7. Jesus disse que quando você toma o vinho velho, você não quer o novo. Porque o velho é melhor. Pentecostalismo, multidão de gente. É bom, muito coral. É vinho velho. Você não quer o novo é meio parecido um suco. Você quer algo que vai te embebedar. Essa mensagem é vinho novo. Ela é vinho novo. Apocalipse 10, 1 a 7 é vinho velho. Apocalipse 10, 8 a 11 é vinho novo. Mas Jesus disse, você vai querer o vinho velho. Aquele vinho bem curtido. Tem vinho que vale muito dinheiro. Está velho? Você pensa que um assembleano de 50 anos de assembleia vai sair de lá? Para tomar vinho novo? Você vai pensar que alguém que começou com o saudoso pastor Joaquim Goiânia vai sair de lá para ouvir a mensagem no YouTube do pastor Osmar? Não, ele está acostumado a se embebedar com vinho velho, escutar as fitas dos anos 70. Agora, veja só, depois da morte de Joada, o sacerdote, o povo se corrompeu. Depois da morte de Moisés, o povo se corrompeu. Depois da morte de Paulo, o povo se corrompeu. Depois da morte de Brano, o povo se corrompeu. Depois da morte
do pastor Joaquim, o povo se corrompeu também, deixaram a mensagem, não crê mais na mensagem, não crê mais no profeta. Alguns estão levantando um monumento para o pastor Joaquim, outros levantam um monumento para o irmão Brana, mas eles não veem que Deus seguiu adiante. Aquela velha geração não viu que Deus estava trabalhando com Josué. É que Josué era vinho novo. Veja que quando Jesus veio, os judeus ainda estavam no vinho velho de Moisés. Eles estavam ali. Eles não largaram Moisés. Como eu falei de manhã na escola do pastor Gedierson, foi um desvio. Depois de 32 anos da igreja primitiva, Satanás apenas desviou eles um pouquinho. O leito do rio sofreu um pequeno desvio. A palavra sofreu aquele pequeno desvio. Satanás é especialista em desvio, em tirar, em acrescentar. Nós temos que ficar com aquilo que está escrito, que é o assim diz o Senhor, a mensagem da hora, a mensagem do dia. Vai dar para terminar aqui. Então, quando os wesleyanianos se organizaram da maneira que fizeram e os pequenos ramos saíram, os quais saíram, adiante veio a mensagem pentecostal da restauração dos dons. Nenhum deles pôde se mover, eles já estavam organizados. Você vê que o povo está se organizando hoje em sentar, escutar a fita e acompanhar o culto de Jeffersonville. Nada contra, mas é uma coisa que está se denominando. Está tomando o lugar do ministério quíntuplo. Está tomando o lugar do homem. Deus trabalha através do homem, não é através de máquina. Mas isso aqui é a mensagem do irmão Brana. Mas depois da morte de Moisés, o povo se corrompeu. Depois da morte de Paulo, se levantou lobos cruéis que não perdoaram o rebanho. Isso não foi diferente depois da morte do irmão Brana, que se levantou aqueles pregando que o irmão Brana ia retornar. O próprio doutor Lee começou a pregar, e isso aí inçou pelo mundo, que Deus é um, Jesus é outro. Foi insano. E você vê que há muitos grupos deles hoje, em todo o Brasil, em todo o mundo. Isso foi só depois da morte do irmão Brana. O doutor Lee nunca levantou nos dias do irmão Brana dizendo que Deus era um e Jesus era outro, que o irmão Brana ia corrigir ele. Estava vivo. Você não vê que João está corrigindo a igreja que se desviou? A mensagem hoje corrige. Eles dizem, o novo nome é Jesus, o novo nome é a palavra. João vem e mostra com a mensagem e corrige. Ele subiu com o novo nome. BRANHM é perfeito, é perfeição. Seu nome está escrito sobre toda essa montanha. Quantos picos tem? Quantas letras tem o seu nome? Então, é João, porque está vivo, está corrigindo. Quando veio a Covid, não foi tempo de Deus levar ele. Não, a Covid foi derrotada. Saiu envergonhada do Brasil. Ela veio para tirar o mensageiro, mas saiu envergonhada. Não era o tempo. Senão, logo nós estávamos no caminho da corrupção. Porque não tinha ninguém para corrigir. Porque depois de Apocalipse 10, 8 a 11, não tem o versículo 12, 13, 14, não. Apocalipse 10, 8 a 11, depois é Apocalipse 11. Já é com os judeus. Você pode ver que o 10 termina com 11. Os judeus começam com 11. Agora, a parte lamentável disso é que os pentecostais também se organizaram. Agora, a morte dos pentecostais trouxe essa mensagem. A morte da primeira e segunda etapa dessa mensagem surgiu a terceira puxada.
A terceira puxada é a era áurea, a era eterna. Ela não morre. A terceira puxada é a vida eterna. Daqui é só o rapto. Veja o dia em que estamos vivendo, o que está prometido para esse dia. Onde estamos? Nós continuamos a subir, a coluna de fogo se movia, os filhos de Israel se moviam com a coluna de fogo, ou voltava para o Egito. Temos de nos mover com a palavra. Quando ela estava se movendo, os filhos de Israel já começavam a desmontar o acampamento, porque era hora de caminhar. Mas o povo parou. O povo parou em Lutero na justificação e se denominou. Não viu a coluna de fogo se mover. Pararam em Wesley, em Pentecoste. Os pentecostais hoje, toda reunião, toda vigília, eles têm que falar em língua, pular, saltar. Não está muito diferente do povo que se diz dessa mensagem. Porque se você é dessa mensagem, você está dentro da nave espacial. E na nave você não se mexe ali. Não. Você só sobe, você não desce. Aquele ministro veio ao irmão Brana e disse: irmão Brana, como eu queria sentir o gozo do Senhor. Ah, irmão Brana, saudade daquelas vigílias. Irmão Brana, saudade da subir montanha, orar a noite toda. Ele disse: filho, o avivamento acabou. O avivamento hoje é a terceira puxada. Lê a mensagem do irmão Brana. O irmão Brana fala em 63 sobre a terceira puxada ser o avivamento do futuro, mas quando ele chega em 65, no 262 dos ungidos dos últimos dias, o que ele diz? Ele disse que a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Então, o despertar da noiva é a terceira puxada, é o novo nome. Então, você não precisa gritar, correr, saltar, até que dá vontade. Se você quiser fazer, faça. Mas você já recebeu, como Zaqueu já tinha recebido a Cristo. Ele visitou a sua casa, ele visitou a sua vida. Você está seguro. Deus te abençoe. Pai Celestial, nós te damos graça nessa hora, por estar dentro do sinal, dentro da sua palavra, Pai. Nascido dentro dessa mensagem da hora. Abençoa cada filho e filha. Se há alguém enfermo aqui no nosso meio, que eles recebam a libertação, a cura, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que ninguém saia deste lugar a mesma pessoa que entrou. Dei força, dei graça para cada um. E abençoa teus filhos que vão tomar a ceia, Pai. Dê a eles a graça, a bênção, nesta hora tão maravilhosa. Estamos aqui reunidos para tomar até que o Senhor venha nos arrebatar. Nos revelar, nos preparar. O Senhor tem vindo como Filho do Homem. Ó Deus, muito obrigado. Nós temos nossas falhas, nossas diferenças. Nós somos humanos, nós somos falhos, Senhor. Senhor Deus, mas o Senhor teve misericórdia. Não foi nós que te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos elegeu. Nós somos aquele grupo que nem fomos convidados. Nós fomos forçados a entrar na festa. O Senhor nos deu a surpresa, porque os convidados rejeitaram. Dou graça pelos teus filhos que aqui estão, vieram de longe, Pai, para tomar uma ceia. E a ceia é cura divina. A ceia é vida eterna. É um símbolo, mas aqui nós lembramos o sofrimento do Senhor para nos dar esse gozo. O sofrimento do Calvário para nos dar Apocalipse 10, 1 a 7, 8 a 11. Que o Calvário tem produzido. O
Calvário nos leva de volta ao Éden original. Obrigado, ó Senhor, pelo 7º anjo, pelo ministério de João. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.